Glória a Jesus. Irmãos, ontem não, foi anteontem, né? Voltando do culto, o Lucas gosta desse louvor, né? Jesus em tua presença. Na verdade, ele é de fases, né? Tem hora que ele quer um louvor, ele só quer ouvir aquele louvor, depois ele muda, né? E aí ele estava ouvindo esse louvor, ele perguntou para mim assim: ô pai, o que é o véu? Que pergunta, né, irmão? Como é que eu explico para um menino de 7 anos o que é o véu? Porque o véu, ele tem muitos significados, né, irmãos? E o véu, ele é citado no Novo Testamento, no fato, né, em que Jesus Cristo, quando é crucificado, e ele entrega a sua vida, né, o seu espírito, ele morre ali na cruz, e ali acontece um terremoto, né, o céu se escurece, e ali também o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? E glória a Jesus. Temos alguns outros textos que utilizam o véu, e não é no mesmo sentido, né? Então, existem muitos sentidos. Se a gente olhar para o Velho Testamento, o véu ele tem o sentido de separação. Ele é usado antes da construção do templo, eles utilizam o véu dentro dos tabernáculos, né? Então, quando Moisés desce lá do monte, que ele estava falando com o anjo lá no monte, né? E recebeu as leis, as ordenanças do anjo lá no monte, né? Ele passa ali para os hebreus, né? Tudo aquilo que ele ouviu. E ali tem uma ordem. Tem que haver separações no tabernáculo usando um véu. Então o véu ele é usado como uma parede de separação, não é? Então no louvor mesmo, né? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, né? E cada dia brilha, porque antes de Jesus era uma escuridão, a luz estava apagada. Antes de Jesus havia uma parede de separação que separava o homem de Deus. E que também é chamada de véu. Então existia um véu que separava a verdade da mentira, a luz das trevas, não é? A vida do homem da vida de Deus, não é? Então, glória a Jesus, a gente vai entrar nesse tema, irmãos, com alguns textos aqui, e que a graça e o poder de Deus seja derramado sobre nós, né? Em nome de Jesus. Vamos abrir, irmãos, glória a Jesus, Hebreus, capítulo 10. Eu não vou usar o Velho Testamento para falar do véu lá do Velho Testamento, irmãos, porque são muitos textos. É muito longo para explicar a mesma coisa, irmãos, o que eu acabei de explicar. Vocês estão ouvindo bem, irmãos? Tá muito barulho lá fora. Quem está ouvindo a gravação não está ouvindo, né? Mas está tendo um show aqui do lado. Então, é difícil da gente ouvir. Hebreus 10. Vamos ler a partir do verso 19, irmãos? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então aqui, irmãos, esse texto aqui é que vem a ideia de que o véu é a carne. Não é? Então, se eu olhar em outros textos, é esse entendimento que eu tenho? Não é. Mas aqui ele usa o véu, né? E utiliza ele como uma figura da carne. Por que isso? Irmãos, essa carta é escrita a hebreus. Hebreus, lembrando os irmãos, o que significa chamar alguém de hebreu? O povo de Israel falava a língua hebraica. Logo, chamar alguém de hebreu é chamar alguém de israelita. Eles tinham o costume de chamar os judeus ou os israelitas de hebreus. Nem todo israelita é judeu. Porque judeu vem de Judá, não é isso? Mas com o passar do tempo virou um costume a gente chamar uma pessoa que nasceu em Israel de judia, de judeu, não é? Mas hebreu é aquele que nasceu do povo de Israel, não é? Que fala hebraico. Então, essa carta ela foi destinada ao povo de Israel, que creu em Jesus. Então, dentro de Israel havia uma igreja muito grande, a gente vê pelo livro de Atos, que nas pregações de Pedro, uma vez creu 5.000, outra vez 3.000, salvo engano, não é? Então, era uma igreja numerosa. Quando o apóstolo Paulo vai ter com os hebreus, né, os irmãos, ele chega lá e ele fala, olha, são milhares os que creram. Mas eles são todos? Isso. Então, eles zelavam da lei, eles eram zelosos da lei. Então, era uma igreja que ainda não tinha se libertado das amarras da lei, dos costumes da lei, das tradições da lei. Então, tinha, assim como hoje também existem cristãos de diversas estaturas, lá dentro da igreja em Israel também havia cristãos que
que saíram do judaísmo com várias estaturas. Então alguns entendiam que o judaísmo acabou, a lei de Moisés foi abolida, mas muitos não. Muitos estavam aprendendo, entenderam que a salvação veio por Jesus. Então essa linguagem aqui é uma linguagem que está falando com o povo ainda engatinhando na fé. Então vamos ler de novo, ó. Agora com esse entendimento os irmãos vão entender melhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue, o que isso significa, irmãos? Significa, o que ele está dizendo aqui? Que nós agora temos confiança e ousadia para entrar no santo, mas é o santo dos santos lá dos judeus, irmãos? É o santo dos santos lá do templo de Jerusalém? E o que ele está dizendo é que o povo de Israel entendia que para falar com Deus é o que acontecia no judaísmo. Né? Eu não falei isso, vou falar agora, né? Acho que para ficar mais claro. O povo de Israel, eles entendiam que o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, era um lugar onde Deus habitava. Tanto que uma vez por ano, o sacerdote entrava nesse lugar e fazia ali sacrifícios por todo o povo. Uma vez por ano só, depois eles não podiam entrar mais naquele lugar. Era um lugar que era proibido, era um lugar sagrado, um lugar santo. Não é? Então aqui, a palavra está dizendo para os judeus daquela época que creram em Jesus. Pelo corpo de Jesus, pelo sangue derramado de Jesus, agora nós temos ousadia e confiança para se achegar a Deus. Porque naquela época, as pessoas para se achegar a Deus, elas podiam fazer as orações, claro, mas elas precisavam, para pedir perdão, para serem perdoadas, levar um animal e entregar um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que tinha a autoridade, a autorização para entrar lá naquele lugar e matar o animal e fazer aquele sacrifício. Que aquilo ali purificava pecado, aquilo ali, segundo o judaísmo, segundo a fé deles, aquilo ali colocava eles em paz. E agora, a palavra está dizendo, agora, nós por Jesus Cristo, pelo corpo de Jesus, que foi rasgado, pelo corpo de Jesus que foi morto, então ele usa um fato. Aconteceu algo. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele não morreu dentro do templo, irmãos. O Senhor Jesus morreu fora da cidade. O Senhor Jesus morreu fora do lugar, não é? Fora do arraial, vamos dizer assim. O Senhor Jesus morreu lá fora. A profecia dizia que ele ia morrer lá fora. Ele morreu lá fora. As coisas aconteceram, o povo todo viu. Mas alguém estava no templo, cuidando do templo. Alguém viu, escutou o estrondo. Alguém soube do que aconteceu. O véu se rasgou de alto a baixo. Irmãos, o véu rasgou de alto a baixo porque agora o Deus que nós servimos está disponível naquele lugar. É isso que a palavra quer dizer, irmãos? Assim como outras obras que o Senhor Jesus fez, reais, obras materiais, como curas, lições que o Senhor Jesus deu, que a gente sempre diz aqui, trouxeram uma mensagem espiritual. O rasgado véu também é uma mensagem espiritual, dizendo para aquele povo, olha, agora o acesso a Deus está liberado. Todos vocês têm acesso a Deus por Jesus Cristo. O corpo de Jesus foi morto, a lança transpassou o Senhor Jesus. Automaticamente, eles fazem a figura. O véu se rasgou. Então, a figura do véu, nesse caso aqui, do corpo, é essa, não é? Porque quando o Senhor Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo. Então, para os judeus, é uma libertação. Para aquele que creu, é uma libertação. Abriu-se o véu, agora temos acesso a Deus. Mas quando eles creem em Jesus, a mensagem do Evangelho não nos leva ao templo de Jerusalém. A mensagem do Evangelho não nos leva a sacrifícios, porque a própria carta nos ensina, carta de Hebreus, que o sacrifício de animais não agrada a Deus, e Deus nunca quis isso. Na verdade, são sacrifícios inúteis, que não são capazes de trazer nenhum benefício, de maneira nenhuma tiram pecado, ou seja, as pessoas estavam sendo enganadas. Então os irmãos percebem, existe uma ligação da vida de Jesus, das obras de Jesus, com emblemas do Velho Testamento, com figuras do Velho Testamento. Não que elas estejam ligadas verdadeiramente, não é? Porque uma é a velha aliança, uma é a aliança feita com sangue de touros e de bodes, a outra é uma aliança verdadeira, que é feita com o sangue de Cristo, não é? Uma é inútil, não aperfeiçoou os homens, não tirou pecado. Os homens, na verdade, permaneciam e festejavam, comemoravam os pecados. E a outra não, a outra santifica, a outra transforma. Não é? Então, o que são essas coisas? Quando a palavra fala assim, isso nos aconteceu por uma figura, ou isso é sombra dos bens futuros. Então, o que isso quer dizer? Que se usa, muitas vezes, o conhecimento do Velho Testamento, que não é pouco.
não dá para a gente dizer, irmãos, que o que aconteceu lá no Velho Testamento não é nada, porque é. A lei que foi dada lá no Velho Testamento, ela durará até o fim. A lei, o Senhor Jesus disse que não passará um jota ou um tio da lei sem que tudo se cumpra. Por quê? Porque foi algo espiritual, foi alguém que tinha autoridade, foi alguém que tinha poder, que estabeleceu a lei veio sobre todos os homens. De alguma maneira ela nos era contrária, até nós que não éramos hebreus. Para todo homem que vive nesse mundo, a lei está sobre ele. E a lei o condena, o diabo usa a lei. O diabo pega a lei e aponta os nossos pecados diante de Deus. Nos acusava de dia e de noite. Então, irmãos, a palavra está nos ensinando, né, o texto dessa mensagem da carta está dizendo aos hebreus, olha, agora nós temos confiança para se achegarmos ao santuário. Né? Que santuário é esse? É pela fé, né, irmãos? Agora, eu tenho liberdade para me achegar diante de Deus. Eu vou direto a Deus. Eu vou direto ao Deus verdadeiro. Eu não preciso de ninguém. Não é? Quem que é o Deus verdadeiro? O nosso Senhor Jesus. A palavra diz que Ele hoje é o nosso sumo sacerdote. Não é? Então vamos continuar a leitura. Vamos ler de novo o 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água. Então nós nos achegamos a Deus com um verdadeiro coração. Não é mais, irmãos, com aquele entendimento da lei. Então, os irmãos percebem que ele está falando de corações purificados de má consciência, corpo lavado com água, e está falando do Evangelho, do Novo Testamento, das vestes de Cristo, do sangue derramado do corpo de Cristo. É isso que ele está falando. Né? Então eu me achego a Deus santificado. Eu me achego a Deus purificado, justificado, com confiança, sem medo. Não é? Glória a Jesus. Verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então os irmãos percebem que a palavra do Evangelho, ela está fazendo o quê, irmãos? Ela está levando para essa igreja de judeus, de hebreus, não é? A lição do Novo Testamento, mas a conta gotas. Porque se essa palavra chega para eles rasgando totalmente, indo direto ao ponto, eles não estariam preparados. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, para os coríntios, com leite eu vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis. E agora tampouco. Vocês também não conseguem agora ouvir uma palavra, uma comida forte. Vocês não conseguem, vocês são como bebês. Não é? Então, irmãos, por isso que se usa tanto o judaísmo na carta aos hebreus, porque era um povo ainda muito pequeno na fé, muito ainda imaturo, né? Então, irmãos, vamos agora voltar lá em Mateus 27, só para a gente pegar, já que a gente falou do véu se rasgando, o corpo de Cristo, né? Mateus 27, verso 50, irmãos. Diz assim, ó, verso 50, Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Foi algo tão forte, os irmãos percebem que não ficou só no véu, não é? Abriu uma rotura no mundo, não é? Na estrutura do mundo. O céu se apagou, houve terremoto. De tão grandiosa, não é? A partida de Jesus. Então isso aqui foi um fato, irmãos. Um fato. Quando acontece isso, para os irmãos perceberem o que aconteceu aqui na sequência. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Como assim, irmãos? Santos antes de Jesus? Os irmãos percebem que isso são sinais de que há ressurreição em Cristo. O Senhor Jesus deu muitos sinais para aquele povo, para que eles pudessem crer. O rasgar do véu, o céu, ou seja, a luz saiu da terra, porque Jesus morreu, o céu se apagou. São sinais que demonstraram que o Senhor Jesus é verdadeiro. Então pessoas que estavam mortas saíram dos seus sepulcros. Mostrando o que para aquele povo?
uma revelação de que aqueles que creem em Jesus serão ressuscitados, não é? Glória a Jesus. Verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então as pessoas viam, esse tal estava morto, Jesus morreu, a pessoa ressuscitou. Dá para saber o que exatamente aconteceu aqui? A palavra diz que quando o Senhor Jesus morreu, ele desceu até a mansão dos mortos e pregou aos espíritos em prisão. Não sabemos, né, irmãos, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Então, naquele momento, aqueles homens saíram do sepulcro, ressuscitados. É essa ressurreição que o Senhor Jesus promete? É isso que o Senhor Jesus promete para nós? Sair do sepulcro e andar nesse mundo? É claro que não. Foi uma obra para nos ensinar a ressurreição, para nos revelar a vida e a salvação pela morte de Cristo. É isso. O que aconteceu com essas pessoas, se elas sumiram, se elas desapareceram, irmãos, é o que nós temos de informação, é isso, não é? Então, irmãos, eu quero agora voltar lá em Hebreus, onde nós estávamos, irmãos. Esqueci de falar para os irmãos segurarem a folha lá. Só que a gente vai ler o finalzinho do capítulo 8, e depois vamos para o 9. Então, o capítulo 8, na minha Bíblia, tem um título aqui, A Excelência do Ministério de Cristo. Eu vou ler só o finalzinho, porque ele começa a comparar, e vai comparando a velha aliança com a nova aliança, não é? E o finalzinho do capítulo, o verso 13 do capítulo 8 de Hebreus, diz assim, verso 13. Olha o que diz o texto, irmãos. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Perto está, porque a velha aliança ainda existe, irmãos. E perto está de acabar. Existe para aqueles que estão em Cristo? Não. Existe para aqueles que estão condenados. Existe para aqueles que estão ainda afastados da fé. Que estão debaixo de maldição. A maldição da lei. A maldição da velha aliança. Mas a palavra não vem dizendo para eles permanecerem na velha aliança. Pelo contrário. A palavra vem ensinando eles a saírem da velha aliança. Abraçarem a fé e permanecerem somente com Jesus Cristo. Por isso, a insistência do escritor de Hebreus em fazer a comparação entre a lei, entre a velha aliança e o Novo Testamento, a nova aliança. Verso 1, capítulo 9, irmãos. Ora, também a primeira tinha ordenanças de um culto divino e um santuário terrestre. Tá vendo? Tinha um culto divino ali. Era algo espiritual, não é? De alguma maneira. E um santuário terrestre. Porque um tabernáculo, vamos dizer assim, um barracão, né, irmãos? Um tabernáculo é um barracão, é uma tenda, vamos dizer assim, é uma casa feita de pele de animal, alguma coisa assim, né, irmãos? Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois, o segundo véu estava mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o santo. Então o que ele está explicando? Ele está explicando como que era dentro do tabernáculo, aquele lá que eles construíam no deserto, né, a caminho da terra prometida. Então eles faziam uma tenda e construíam sempre igual. Colocavam a Arca da Aliança no Santo dos Santos e colocavam no primeiro espaço, candelabro, essas coisas, para fazer os rituais, para fazer os cultos, né? Então ele está contando isso. Então ele está dizendo que, né, irmãos? Que tinha um primeiro espaço e um segundo, ele era separado por um véu. Ele era separado, então quer dizer que naquele momento que aquele tabernáculo, que aquele templo era construído, automaticamente os homens já eram impedidos de entrar no Santo dos Santos. Né? Verso 4. Que tinham um incensário de ouro, ele está falando do segundo espaço, né? E a Arca da Aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso de ouro, e que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora em particular. Ou seja, não vou entrar nesse detalhe. Ele contou o que tinha ali, mas falou, não vou entrar nesse detalhe. Não é? Por quê? Porque o que ele está querendo falar é justamente dar entendimento para esse povo. Então ele fez o povo lembrar como que é a estrutura do templo, como que era a estrutura dos tabernáculos, para ele agora dar a lição. Ora, verso 6. Estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes na primeira,
no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, porque todo dia tinha serviço. Tinha o sacrifício da manhã, a oração, incensos, tinha os serviços da tarde, tinha um monte de coisa que eles faziam, né? Verso 7. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, porquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, mais ou menos ele está dizendo assim, olha, o que dá para entender é que existia um primeiro tabernáculo, então não dava para entrar no segundo tabernáculo, porque o primeiro estava de pé, não é? Então quem nos dá esse entendimento é o Espírito Santo, é isso que ele está dizendo, o Espírito Santo nos dá essa revelação, não é? Mas ele vai dizer no verso 9, o que é uma alegoria para o tempo presente. O tempo presente, irmãos, é o tempo deles lá e o tempo nosso hoje. No momento em que essa carta foi escrita, ele está dizendo o quê? Que essas coisas que eu estou contando para vocês são uma alegoria para o tempo presente. Eu estou usando isso para vocês entenderem, mas é só uma alegoria. É só uma figura de linguagem, uma metáfora, para vocês poderem entender. Não é? Então, lendo de novo, verso 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar quem faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então está falando, Jesus, ele tem um outro tabernáculo, é espiritual em Jesus. Essas coisas que os homens fazem, os sacrifícios, são coisas, apenas obras materiais que não mudam nada na nossa vida. Mas Jesus não. Eu estou usando isso como figura, porque Jesus não, Jesus é espiritual, é o que ele está dizendo. De novo, verso 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o que acontecia na vida dos judeus? O judeu pecava, porque não conseguia vencer o pecado, porque a palavra diz que pela lei se conhece o pecado, que a lei aumenta o pecado, porque aumenta a concupiscência. A lei opera na nossa carne para a gente pecar, então eles viviam na lei, eles viviam pecando. Né? Mas quando vem Jesus, ele entra, né, na onde, irmãos? No tabernáculo espiritual. Não é? Ele entra, e ele é o quê? Ele faz uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Não é? Glória a Jesus. Então, verso 13, porque o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, o Velho Testamento tinha um mediador, que era Moisés. Moisés recebeu um testamento lá no monte, recebeu dos anjos um testamento. Desceu e anunciou o testamento ao povo de Israel. E o Senhor Jesus é mediador também, mas de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro, os chamados recebam a promessa da herança. Então a obra de Jesus nos faz vencer a primeira aliança, nos faz vencedores daquilo que era impossível para nós. O primeiro testamento veio trazer morte. O primeiro testamento nos prendia no pecado. O primeiro testamento nos impediu de ser santificados. Pelo contrário, nós já éramos pecadores e aumentou a transgressão. O Evangelho revela isso. Romanos é um livro ótimo para explicar isso. Não é? Então, irmãos, a palavra nos ensina, glória a Jesus, que Cristo nos libertou, nos trouxe uma nova aliança e a antiga ficou velha. E perto está de acabar. Glória a Jesus. E aí ele vai dizer, verso 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador,
porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado. Está falando, o Velho Testamento não foi consagrado sem sangue. O Novo Testamento foi Jesus que morreu. Ele é o testador e ele morreu, então o seu testamento tem validade. E o Antigo? Foi o sangue de animais, não é? Que foi derramado. Então é o que ele está dizendo aqui. Verso 18. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e sopo. Lã, purpúrea e sopo. E aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então, irmãos, ele está dizendo o que Moisés disse. Que Moisés, então, derramou sangue de animais, não é? Para validar o Velho Testamento. E o Novo Testamento é válido porque o testador morreu e derramou o seu sangue, não é? Glória a Jesus. Verso 21. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então está falando de um santuário verdadeiro. O santuário feito por mãos é um. O de Jesus é o verdadeiro. Então o santuário feito por mãos é só uma figura do santuário verdadeiro, não é? Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, e nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então ele está dizendo, mas Jesus, ele não vai entrar muitas vezes, como os sacerdotes faziam todo ano, não é? Não. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Então, se fosse diferente, Jesus teria que morrer muitas vezes, voltar para o mundo, morrer de novo, voltar, morrer de novo. Se o sangue dele fosse incapaz, ineficiente, insuficiente, não é? Glória a Jesus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, irmãos, não existe reencarnação. Isso é uma doutrina de demônios. Isso é uma mentira. A mentira vem do diabo. A palavra está dizendo que e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, irmãos, esse texto é para nos mostrar que o contexto de tabernáculo, de primeiro tabernáculo, de segundo tabernáculo, de véu, de parede de separação, tudo isso ele é usado no Novo Testamento para poder ensinar os povos daquela época e os de hoje também, porque está tudo cheio de judeu aí. As igrejas são mais judias do que cristãs, não é? É mais sinagoga do que igreja. As pessoas falam só de dinheiro, de arca da aliança, de campanha, corrente, voto, né? Orar no monte. Ah, mas Jesus orava no monte. Jesus ia se isolar no monte para orar, não é? Não é porque lá é um lugar especial, não. Que lá Deus ouve mais a oração. Onde está escrito isso? Não é? Então, a palavra não nos ensina isso. Tem um monte que você pode orar lá, que você tem paz para orar, é isso que você quer? Se for por isso, tudo bem. Agora, achar que Deus está no monte, isso daí é coisa de judeu. Não tem nada a ver com cristão, né, irmãos? Vamos finalizar em 2 de Coríntios 3, irmãos? Acho que é impossível, né? Depois de uma pregação dessa, a gente não passar em 2 de Coríntios 3. Por quê? Porque é em outro momento que se fala do véu. Mas é importante porque também é um momento em que se fala abertamente do que é a lei, né? Por que aqui o apóstolo Paulo falou mais abertamente? Porque aqui ele não estava falando com judeus. Esse povo conhecia um pouco da lei dos judeus. Conhecia, sem dúvida. Porque muitos conheciam, o mundo inteiro conhecia.
A obra que aconteceu ali no deserto, naqueles 40 anos, ela rodou o mundo. Muitas pessoas ficaram sabendo da catástrofe, da matança, das destruições que aconteceram ali, né? Todo mundo temia o Senhor, morria de medo dele, né? Glória a Jesus. Que a palavra nos ensina que o amor lança fora todo medo, né? Glória a Jesus, que nos ama. Vamos ler, irmãos. Ele começa a falar, a gente vê que o objetivo aqui do apóstolo Paulo é mostrar, irmãos, que nós somos a carta de Cristo. Que nós somos o evangelho vivo. É isso que esse capítulo 3 está dizendo isso. O cristão verdadeiro, ele é o evangelho vivo. Ele é a carta de Cristo. Ele é a mensagem do Novo Testamento. A mensagem de boas novas. Um cristão verdadeiro, é o que ele está dizendo, a carta quer dizer isso. O cristão verdadeiro, ele manifesta Jesus pela sua vida. Aonde ele chega, as pessoas conhecem ele e vão ver Jesus nele. É isso que a palavra diz. E diz assim, não é igual Moisés. A imagem de Moisés é contrária do cristão. Porque Moisés traz uma lição, traz uma mensagem, e essa mensagem de Moisés, ela não permanece. É uma mensagem desvanecente. É uma mensagem que tem prazo de validade, que acaba. A mensagem de Moisés, a palavra de Moisés, ela acabou. Foi por Cristo abolida. É isso que ele diz na carta. Não é? Moisés escondia a glória do seu rosto porque era uma glória que tinha fim. Era uma glória que ia acabar. E ele esconde como? Com um véu. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ler, né? Vamos ler aqui, ó, verso 1. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então nós não falamos que somos carta de Cristo com soberba. Nós não falamos assim, nós somos carta de Cristo porque a gente estudou, porque a gente tem um anel no dedo, bacharel em teologia pela universidade tal, tal e tal. Não é? Não é porque o ciclano orou com a mão na minha cabeça e derramou óleo ungido em mim. Não, não. É confiança em Deus, é fé em Deus. Glória a Jesus. A capacidade do cristão vem de Deus. Verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, não igual Moisés, não igual o Velho Testamento, mas do Espírito. Porque a letra, a lei, o Velho Testamento, mata. E o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então a palavra está dizendo o que aqui? O ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. Por quê? Moisés, quando recebeu dos anjos as tábuas da lei, a aparição dos anjos ali refletiu uma luz em Moisés, e essa luz é como se ela impregnasse em Moisés. É o que está dizendo, não é? Mas era uma luz transitória, passageira. Então ele diz assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Está fazendo uma comparação, não é? Ministério da morte com o ministério do Espírito. Moisés, lei, mensagem passageira, desvanecente, não é? Não tinha graça, não tinha verdade. Com a palavra de Jesus, que é a luz que veio ao mundo, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, o caminho, a verdade, a vida, não é? Verso 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, ou veio em glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. De novo, uma comparação. Se aquele foi glorioso, muito mais é o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Ou seja, não era a glória de Jesus. A glória que estava lá no ministério da condenação não é a excelente glória, é outra glória. Olha aqui, irmão, que revelação. Vamos ler de novo?
Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, o que era passageiro foi para a glória, ou seja, se aquilo que tinha prazo de validade foi glorioso, muito mais é em glória o que permanece. Se alguma coisa que tem prazo de validade foi glorioso, vocês concordam que aquilo que é eterno é muito mais glorioso? Vocês concordam que se tinha uma lei que podia dominar o homem, condenar o homem e fazer o que quisesse com o homem, escrito ali no Velho Testamento, se aquilo ali era glorioso, se aquilo ali era poderoso, você concorda que se, já que isso acabou, a palavra do Evangelho é muito superior? A palavra da vida eterna é muito mais excelente? É isso que a palavra está dizendo. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia, tem que ter ousadia para falar, né, irmãos? Usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então Moisés cobriu o rosto, e o cristão não cobre o rosto. O cristão não esconde a verdade. O cristão prega, o cristão vive, o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro confessa Jesus. É isso que ele está dizendo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Os sentidos de quem, irmãos? O povo de Israel, os filhos de Israel. Porque até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. Os irmãos perceberam? Então Moisés, ele colocou um véu. O véu fazia o quê? Impedia que o povo de Israel vissem a luz. E ele está dizendo, e a luz era uma luz temporária, passageira. O que é o mesmo véu? É o véu que impedia a luz de ser vista. É a mesma luz? Não, agora ele está falando de outra luz. Porque agora, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu, que véu? O véu que separa, o véu da separação. O véu que bloqueia, o véu que impede. Os irmãos entenderam? É uma parede de separação. O mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então existe uma parede ainda, um véu ainda, que faz com que todas as pessoas que estão olhando para o Velho Testamento não enxerguem Cristo, não enxerguem a verdade. O véu é incredulidade, o véu é a mentira, o véu é a lei do Velho Testamento. O véu é o que, irmãos? É a velha aliança, é o Velho Testamento, não é? Mas os seus sentidos foram endurecidos. Quem que endurece, irmão? Eu ouvi uma palavra agora. Quem que endurece os corações? O Deus desse século. O Deus desse século usa o que para endurecer os corações, irmãos? A lei. Olha só. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido para quem? Para o cristão. Quem não é cristão não está abolido, está vivo. Quem não é cristão está debaixo de maldição, está debaixo da lei de Moisés. E até hoje, verso 15, irmãos, mais claro que isso é impossível. E até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido o Velho Testamento, quando é lido a Velha Aliança, quando se aprende de corrente, campanha, voto, quando se aprende de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo, quando se aprende de Números, quando se aprende de Reis, de 1 Samuel, de 2 Samuel, de tudo isso, irmãos. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração, existe uma barreira de impedimento, uma barreira de separação no coração das pessoas que aprendem de Moisés. Existe um impedimento. Essas pessoas precisam se converter, é o que a palavra vai dizer. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Todas as pessoas que estão aprendendo do Velho Testamento, que abrem a Bíblia como palavra de Deus e leem o Velho Testamento, e Deus falou isso, e Deus falou aquilo, e aí, irmão, e Gideão, e aí, irmão, e José, e aí, irmão, e Samuel, e Davi, e Saul, e etc, etc, etc. Irmãos, não está convertido, tem um véu ali. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu, quando se converterem a Cristo, eles vão parar de aprender de Moisés. O véu vai se tirar. Cai uma parede de separação e a pessoa consegue acessar Cristo, consegue acessar o verdadeiro Deus. Por quê? Porque antes disso tem uma barreira, a pessoa não entra. O Senhor Jesus morreu na cruz, rasgou-se o véu. Alguém foi lá e costurou o véu. Vocês têm dúvida disso?
Vocês têm dúvida que o pessoal trabalhou no templo para botar outro véu lá? E botaram outro véu, irmãos. Ou vocês acham que até o ano 70 ficou um véu rasgado lá? Eles costuraram o véu, e o véu está costurado na mente das pessoas até o dia de hoje. Ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, cristãos, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, mas tem o 1 de Coríntios 11, né, que fala do véu, do cabelo da mulher. Irmãos, aí já é outro entendimento, irmãos, é outra coisa. Não vamos falar disso, né? Tem nada a ver, né, o que a gente está falando agora. Amém, irmãos? Então, eu creio que agora os irmãos entenderam um pouco mais. Eu aprendi bastante com essa palavra, irmãos. Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos?